fala de novo. Era pra gravação. E mais um dia que o Senhor nos deu, mais um dia que nós estamos aqui para esse momento tão especial, né? E hoje, particularmente, o estudo de hoje tem um significado muito grande, assim, para mim. Eu acho uma passagem muito bonita. E até porque a gente sabe para o que isso aponta, né? Hoje a gente tem a história completa, então a gente sabe o que Deus estava querendo dizer. E assim, a forma pedagógica que Deus está tratando com esse povo, a parte do Senhor ter tirado o povo dele daquele ambiente tão hostil, né? É um novo tempo chegando para Israel e Deus ensinando ele. Então assim, tem um significado muito grande. Eu, particularmente, hoje tenho um sentido muito especial. Não que os outros dias não tivesse, porque a palavra do Senhor ela é sempre alimento para a nossa alma. Mas hoje tem um sentido muito especial o estudo, esse tema da Páscoa. E o meu desejo para hoje é que nós sejamos assim renovados, né, com aquilo que nós vamos aprender. Que todos nós aqui, nós temos, cada um tem as suas necessidades diante do Senhor. Todos aqui têm, né? Então que nesse dia nós sejamos renovados, né? Através desse estudo, que nós possamos sair daqui sabendo que Deus, Ele não se esquece, né? O povo de Israel viveu muito tempo naquele ambiente, naquela situação, mas Deus não se esqueceu deles, né? Então assim, tem um sentido muito especial o estudo de hoje. Então, eu não sei, mas talvez você tenha esperado algo do Senhor. Talvez você tenha olhado para a situação e pensado assim, mas até quando vai? Até quando? Né? E o povo de Israel foi muitos anos naquele ambiente tão hostil. Só que Deus o tempo todo estava cuidando do povo escolhido dele. E nós somos o Israel de Deus. Então assim, Deus está cuidando de nós também, né? E é um tempo que divide, é um divisor de águas para o povo de Israel. Então, eu creio que nessa manhã é um divisor de águas para nós também. Nas situações, naquilo que a gente tem colocado diante do Senhor. Deus, a palavra que fica para nós, Deus, Ele não se esquece. E Ele não está indiferente a nada. Amém? Então esse já é um dia abençoado porque foi o Senhor que fez. Esse momento já é abençoado porque nós estamos consagrando Ele ao Senhor. Então só nos resta agradecer a Ele por essa rica oportunidade que Ele nos está dando e pedir que o Espírito Santo venha trabalhar no nosso coração para que essa semente da palavra dele venha cair em boa terra. Amém? Vamos orar. Odéia, eu pedi oração pela Gisiele, pela Samara e pela Gabi. As duas, a Gisiele e a Samara tá com reação e a Gabi tá com suspeito de corona. Tá. E Isabela, né? Isabela. E também uma outra Isabela, que ela já até morou aqui um tempo. Parece que a família perdeu a mãe para Covid. Sabe aquela Isis? Eles moraram aqui acho que um tempo. E a Isabela está entubada agora. Acho que a pastora está entubada. Orar por ela. Também do grupo lá do o Ademir. Armandinho. Tá. E essa outra Isabela é uma criança, né? Que ela tá com... Filha do Delmar. Vai fazer transplante de medula. Isso. Na sexta-feira que vem. Acho que ela não deve ter 2 anos. É uma bebezinha, tá em processo de quimioterapia. Então, assim, lembre-se dela, né? Lembre-se desse nome, Isabela. Os pais chamam Delmã e Thaís, né? Isso. E na sexta-feira vai ser feito o procedimento de transplante de medula e é um procedimento bastante delicado. Mas nós cremos em um Deus que Ele pode todas as coisas. O mesmo Deus que operou ontem, Ele opera hoje e o poder dele continua atuando. Então vamos orar. Nos cabe orar, pedir ao Senhor e crer, porque nós sabemos do que Ele pode fazer. Então vamos orar e crer, apresentar esses nomes. E não só hoje, mas que sempre nas nossas orações a gente venha lembrar dessas pessoas. Daí, eu tenho uma priminha também que tá fazendo químio. Ela tem acho que uns 8 anos, né? Ela chama Giovana. Apresenta ela também. Giovana, tá. Mais alguém? Então vamos orar. Pai, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, nessa manhã. Jesus, nós queremos Te
Te agradecer, Senhor, por esta oportunidade. Te agradecer por esse dia. Te agradecer, Senhor, pela vida. Te agradecer, Senhor, pela saúde, Pai. Por tudo que temos, Senhor. Porque é uma dádiva. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, é uma dádiva. Senhor, e eu quero te louvar, te agradecer, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor está nos dando. Por esse dia, Senhor, maravilhoso que o Senhor fez para nós. Senhor, muito obrigada. Espírito Santo de Deus, trabalha no nosso coração, que ele esteja receptivo à semente da tua palavra, que ela venha cair em boa terra, Senhor, para que ela venha frutificar, Pai. Abre os nossos ouvidos, Senhor, para ouvir, para compreender. Trabalha, Senhor, no nosso intelecto, na nossa compreensão, Senhor, para discernir e compreender a tua palavra. Essa que é o pão que nos alimenta, Senhor, que traz alimento para nossa alma. Senhor, nós sabemos que tu não estás, Senhor, indiferente, mas tu és um Deus presente. O Senhor Jesus prometeu estar conosco até o fim, e nós cremos, Senhor, nesta promessa. Nós cremos, Senhor, nesta palavra, que o Senhor está na paz, mas o Senhor também está na tempestade, que o Senhor não nos abandona, mas que o Senhor passa conosco, que o Senhor nos livra muitas vezes da cova dos leões, mas que também o Senhor entra conosco nela. O Senhor nos livra muitas vezes da fornalha ardente, mas também tem momentos que nós entramos, mas o Senhor entra conosco. Pai, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer, e neste momento, Senhor, tantos nomes aqui foram citados, Pai, pessoas que precisam do teu socorro, pessoas que precisam do teu agir, pessoas que precisam do teu milagre. Ah, Senhor, tu és o mesmo, o Senhor não mudou, e nós sabemos, Pai, do teu poder, que opera nos céus, que opera na terra. O Senhor está presente em todo este momento. Senhor, nós intercedemos por essas vidas, Senhor, que estão com diagnóstico negativo. Ah, Senhor, precisando do teu auxílio. A tua palavra nos diz que tu és o socorro presente na hora da dor. Pai, visita essas vidas neste momento. Ah, Senhor, traga cura, Pai. Traga a restauração da saúde. Traga o conforto necessário para o coração, Senhor, enlutado. Ah, Jesus, a todos nós que estamos aqui, Senhor, representantes das nossas casas, das nossas famílias. Ah, Senhor, quantos de nós aqui precisamos, Pai, do teu socorro por um ente, Senhor, que está enfermo, Senhor, que está acamado, Senhor, nós te pedimos, tenha misericórdia, Deus. Nós repreendemos em teu nome, Jesus. Não é no nosso poder, mas é no poder do teu nome que nós repreendemos toda enfermidade, Senhor, nessas vidas, e pedimos, Senhor, pela saúde, pela cura, pela manifestação do teu poder, para que o teu nome seja glorificado mais uma vez. Senhor, eu entrego em tuas mãos essas vidas, Senhor, com esses pedidos, Pai, e crendo, Senhor, na vitória, crendo, Senhor, na resposta, crendo, Senhor, na cura, mas crendo também na salvação, porque nós sabemos, Senhor, que existe um céu que nos aguarda, existe uma eternidade que nos espera, e o mais importante é estarmos contigo nela. Pai, em nome de Jesus eu oro, e por fé, Senhor, eu já te agradeço. Amém. Bom, vamos lá, pessoal. Pessoal, acho que vocês, ao estudar o capítulo 12, vocês perceberam que agora a dinâmica estrutural do nosso estudo, agora ela começa a mudar, né? Você viu, agora tem muita metáfora, muita simbologia, né? Prenúncio do Senhor Jesus. Abra as vossas Bíblias em Colossenses, no capítulo 2, verso 16. Olha o que o apóstolo Paulo vai nos dizer a respeito de todas essas metáforas, todas essas alegorias, né, que apontam para o Senhor Jesus.
Colossenses 2. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2. A partir do verso 16. Colossenses 2. 2. A partir do 16. Olha a instrução do apóstolo Paulo. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras. São sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Então, a partir desse capítulo 12 para frente, que nós vamos encontrar muitas coisas, muitas metáforas que vão apontar para o Senhor Jesus. A Páscoa, as festas, ele fala aqui das celebrações religiosas, né? A Páscoa, a festa dos pães ázimos, as primícias, Pentecoste, trombeta, Yom Kippur, tabernáculo, tudo isso está apontando para Jesus e são eras que nós vamos ver uma por uma a partir desse capítulo 12. O livro de Êxodo, como nós já vimos, ele trabalha a forma pedagógica, né? O que é a pedagogia? É a ciência, né? Que trabalha o desenvolvimento educacional das pessoas, tá? Então nós vamos ver muitas coisas, mas por que isso? Por que isso? Por que aquilo? Tudo isso são sombras. O que é uma sombra? Né? A luz bate num objeto, ela é bloqueada e reflete algo distorcido, né? Tá em foco, você não tem como identificar corretamente aquilo, tá? Então ele chama de sombra. Tudo que nós vamos ver a partir de hoje, no livro de Êxodo principalmente, é nesse sentido. Vamos lá então, capítulo 12 de Êxodo. É interessante, pessoal. Todos vocês assistiram os 2 vídeos de subsídio que postaram para nós? A prima colocou? Eu assisti a Jerusalém, Da mocinha, né? e outro metade. Outra metade, né? Não, mas deu para ter uma noção boa, né? Você viu que a mocinha explicando para nós é cheia de detalhes, né? Nossa, cada coisa tem uma oração. O vinho tem que beber 4 taças. É com álcool, né? Não existe isso de álcool. Porque o povo fica, É sobre de Tem uma outra explicação aí, mas não é o tema disso aí. Tem uma outra explicação, tá? Mas não é o foco nosso, porque depois a gente... Tá? Mas vocês viram que é cheio de detalhe. O judeu ele é muito detalhista, muito detalhista. E o interessante, voltando aqui no capítulo 11, Deus revela para Moisés, né, o que haveria de acontecer, né? E ele vai e fala para o povo egípcio, vai acontecer assim, assim, assim. E agora, Deus vai tocar nos primogênitos. O verso 8 do 11, né? Então todos estes teus servos descerão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo, sai tu e todo o povo que te segue as pisadas, e depois eu sairei. E saiu, olha só, e saiu o Faraó em ardor de ira. E o Senhor dissera a Moisés, Faraó vos não ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Olha só, perceba, Deus está tirando o povo de um sistema de escravidão, é a liberdade para uma nova vida. Deus, nós vimos nos capítulos anteriores que Deus deu oportunidade de arrependimento. Faraó, ele reconhecia o seu pecado, mas mesmo assim o coração duro. Aqui mais uma vez Deus dando a oportunidade, e não é o que acontece nos dias atuais? Olha, vai vir juízo, vai vir juízo. Né? Nós estamos proclamando um Jesus que ele veio trazendo uma mensagem de amor, um novo evangelho, né? Uma mensagem, as boas novas, mas esse mesmo Jesus vai voltar como juiz para julgar. Não é o que acontece hoje, as pessoas não dão crédito? O capítulo 12
ele vai começar dizendo assim: falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês, vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. O judeu, eles têm 2 calendários, tá, pessoal? Um calendário civil e um religioso. Esse aqui é o religioso, tá? Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, das pessoas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e os guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Tomarão o sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e nas vergas da porta das casas em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas o comerão. Nada comereis dela cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça e os pés e com as fressuras. Fressuras aqui é os miúdos, rim, o fígado, o coração. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis os vossos lombos cingidos, com os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comerei apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Vamos fazer uma pausa aqui até o verso 11. Olha só. Cada família deveria separar um cordeiro, um cabrito, Cada família. Se a família fosse grande, ou pequena, juntava com outras, mas cada família tinha que... Essa refeição, pessoal, ela não é uma refeição comum. É uma refeição diferenciada. O cordeiro agora, sem mácula e sem mancha, sem qualquer defeito. Esse cordeiro era símbolo do Senhor Jesus. A palavra hebraica se aplica tanto a cordeiro como a cabrito, sem limitação de idade. Porém, a idade foi fixada por estatuto, em 1 ano. Se podia escolher um cordeiro ou um cabrito. É interessante observar que, em geral, os hebreus preferiam o cordeiro a cabrito. Esse cordeiro, é interessante que quando fala assim, no 10º dia do mês, vocês vão separar. Até o 14º dia, tem um significado esses 4 dias. Esses 4 dias é que toda a família ali, ele começava a observar aquele cordeiro. Se ele tinha qualquer defeito, se ele era cego, se ele estava doente. Tudo começava-se de forma minuciosa a observar o comportamento desse cordeiro. Não foi a mesma coisa que aconteceu com Jesus? Não foi a mesma coisa? Lembra? De um domingo, que nós chamamos Domingo de Ramos, até o outro domingo da ressurreição. O que aconteceu? Não foi exatamente isso? Esse cordeiro, ele apontava para o Senhor Jesus. João 1,19. João 1,19. Olha o que João Batista ele vai falar a respeito quando ele vê Jesus. João, Evangelho de João, segundo escreveu João, 1º capítulo, verso 19.
Este foi o testemunho de João quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: não sou o Cristo. Perguntaram então: quem é você? Elias? E ele disse: não sou. É um profeta? Também não. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta para que levemos aquele que nos enviaram. Quem diz você ser de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Aí no 29 ele disse assim: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Outra referência a respeito desse cordeiro, 1 Coríntios 5. Olha só, tudo apontando para Jesus. 1 Coríntios 5, versos 6 e 7. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Olha, mais uma referência apontando para o Senhor Jesus. Mais uma referência, 1 Pedro 1,18. Carta do apóstolo Pedro, no primeiro capítulo, no verso 18, vai dizer assim: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos de vossa maneira de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, olha lá, ó, sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo e revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Então, nós já conseguimos identificar para quem que esse cordeiro lá da Páscoa dos hebreus estava apontando. Cordeiro sem mancha, cordeiro imaculado, né? Sem problema, sem defeito algum. Tá? Então, esse período do 10º dia até o 14º era para observar essa questão, se havia alguma falha nesse cordeiro. E também tem outros detalhes aí também. Lembra, nós vamos chegar numa parte que vai falar do fermento. Tinha que se tirar tudo quanto era de fermento no meio de toda a casa, tá bom? O verso 6... todo o ajuntamento da congregação, verso 6, vai dizer assim: e guardareis até o 14º dia, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Qual foi o horário que Jesus morreu? Na hora 9, às 3 horas da tarde. Olha só, mais uma indicação apontando para o Senhor Jesus. Só explica pra gente essa parte do dia certinho. Porque aqui o 14º dia era o dia da morte mesmo. Da né? morte do cordeiro. Da morte do cordeiro. Da morte do cordeiro. Então, aí considerando o dia, que ele começa no pôr do sol, o dia, né? O dia do hebreu, pessoal, não é que nem o nosso. O nosso começa meia-noite, né? É até estranho. 00:01 eu já tenho que dar bom dia. Não é assim? 00:01 já é bom dia. O do judeu não. Do crepúsculo ao crepúsculo, do pôr do sol ao pôr do sol. 6 horas. 6 horas da tarde, finalizou o dia, já está entrando um outro dia. E ele vai até as 6 horas da tarde. Então, quando fala que no período da tarde o sacrificará, que seria mais ou menos essa hora 9, porque na sexta-feira, porque no sábado, que seria o 15º dia, ninguém poderia fazer mais nada. Isso nós vamos ver no nosso estudo mais pra frente, tá, pessoal? Ninguém fazia mais nada.
Tanto é que, se você ler os evangelhos, fala da crucificação de Jesus, que Mateus 27, Marcos 15, Lucas acho que é 19, ele vai dizer que quando chegou a tarde, os judeus pediram para tirar Jesus, porque ele não podia ficar lá pendurado no madeiro, entendeu? Então, das 6 horas da tarde, 6:01 já está entrando o outro dia, tá? De crepúsculo a crepúsculo. Por que eles entendem assim? Porque lá no nosso estudo que nós vimos em Gênesis, Deus visitava Adão e Eva na viração da... Beleza? Entenderam agora? Então, do 10º dia ao 14º dia, era um período de observação a respeito desse cordeiro e de limpeza total na residência. No 14º dia, ao período da tarde, que nós entendemos que seria a hora nona, 3 horas da tarde, esse cordeiro era sacrificado. Por quê? Porque no sábado ninguém podia fazer mais nada. E aí nós vamos entrar em mais alguns detalhes aqui. Então na sexta, às 6 horas da tarde, terminou esse 14º dia. Termina, exatamente. Esse 14º dia e já entra o 15º, que é o sábado. Que é o sábado, exatamente, tá? Sacrificará à tarde. Agora o verso 7. E tomarão o sangue e poluão em ambas as ombreiras e nas vergas das portas, nas casas em que comem. Olha só, é interessante isso daqui. Isso não está na Bíblia, tá, pessoal? São descobertas arqueológicas, tá? São algumas fontes arqueológicas. Eles falam que todas as casas dos egípcios, nas ombreiras da porta, a ombreira seria isso aqui, tá? Ó, nas ombreiras da porta havia inscrições, orações para os deuses protegê-los. Então quer dizer que dali para dentro havia uma proteção sobre um Deus. Eu não estou afirmando, tá, pessoal? É bem provável que na casa dos hebreus também havia essa inscrição. Por que eu falo isso? Porque bem mais tarde houve algumas escavações em áreas que eram habitadas por judeus, não no Egito, mais para frente. Eu já estou falando um pouco mais adiante a história. Foram encontradas várias imagens, deuses de Baal. Quando o povo começa a apostatar da fé, sabe? Então, foi encontrado várias imagens de Baal em acampamentos, em bairros de judeus. Então, a gente conciliando uma coisa com a outra, é bem provável que lá no Egito também eles tivessem essas orações, essas inscrições nos umbrais da porta. E quando Deus pede para matar o cordeiro, recolher o sangue e passar nas umbrais da porta, quer dizer que agora a proteção viria do sangue e não daqueles que possivelmente eles acreditavam ser um Deus lá, tá? Isso não está na Bíblia, são informações assim da arqueologia, tá? Mas faz sentido, né? Porque Deus pediu para passar justamente nos umbrais da porta. Até porque as outras pragas, era sempre Deus, ele falava exatamente de um Deus deles e mostrava que o poder é a soberania dele, né? Então faz sentido ser isso mesmo, né? Ele pedir para que coloque o sangue, mais uma vez ele mostrando que ele era soberano, que ele estava acima daquilo. E essa questão não só deles quererem, de repente até por uma imposição, por estarem num lugar onde eles eram escravos, né? Sei lá. Acaba sendo contaminado, né? Acaba sendo influenciado, porque eles viveram muito tempo ali. E a cultura ali era desse jeito, né? Então acabam sendo influenciados ali de certa forma. Lembra que no nosso estudo, o próprio Deus fala para Moisés: ô Moisés, o meu povo, ele me conhece assim de uma forma superficial, não tem ainda aquele relacionamento, aquela experiência vívida. De perto, morreram, atrás, né? Que foi Abraão, Isaac, Jacó, Rebeca, Lia, Sara, né? Que foi aquele pessoal que teve aquela experiência mesmo forte com Deus. Esse povo aí que nós vamos falar aí de 400 anos, que é a 4ª geração depois de Abraão, não tinha aquela experiência, não tinha visto ainda a manifestação do poder de Deus. Então faz sentido sim eles terem sido influenciados pela cultura egípcia, tá, pessoal? Até porque mais pra frente a gente vai ver que quando eles acham que Moisés havia morrido, o que é a reação deles?
E era o povo hebreu, né, que manda fazer o bezerro de ouro. Bezerro. E foram eles. Não voltava mais. Eu acho que Moisés subiu e nunca mais que volta, morreu, então não, vai lá e faz um bezerro. Então foi a atitude deles isso. Então a gente percebe que de certa forma Tinha uma influência, tinha influência. Era isso. E por que essa inscrição em forma, né, essa oração no umbral da porta? Porque agora Deus ia tocar no quê? Nos primogênitos. E se essa oração era uma oração a um Deus que protegia o lar, então faz todo sentido, né? Faz todo sentido, tá bom? O sangue, pessoal, Levítico 17:11, o sangue ele simboliza vida. Levítico 17, verso 11. O hebreu ele era proibido de comer sangue. Ele era, não? Ele é. 17:11. Olha só. Todos acharam? Levítico 17:11, que vai dizer assim, ó, pois a vida da carne está no Sangue. e eu o dei a vocês para fazerem propiciação por si mesmo no altar. É o sangue que faz propiciação pela vida, tá? Então, ó, o sangue aqui, ele simboliza a vida. Então, o 7 nós já falamos, né, do sangue sobre as ombreiras da porta. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com os pães asmos, com ervas amargosas o comerão. Olha só outra informação importante aqui, pessoal. Por que assado? Olha lá, ele diz assim, ó, não comereis nada dele cru. Cru porque os pagãos tinham essa cultura de comer carne cru. E também nem cozido em água, senão assado ao fogo. A cabeça com os pés com as fressuras, né? Os miúdos. Por que assado, pessoal? Alguém conseguiu identificar o porquê? Tem que ser assado e não cozido ou cru? Primeiro, assado. Como é que alguém ia conseguir cozinhar um cordeiro inteirinho sem quebrar porque não podia. Sem quebrar um osso, sem cortá-lo ao meio, sem tirar os pedaços, né? Cru, nós já identificamos por quê? Por causa que os pagãos tinham essa mania. Cozido porque não podia cortar esse cordeiro, ele tinha que ser assado. Então, esse assado é por causa disso. Não tinha como você fazer ele, preparar ele de outra forma, sem ter que cortá-lo, sem ter que quebrar ossos e tal. Tem um significado também esse quebrar ossos, tá, pessoal? O isopo, né? Nós falamos do isopo aqui. O isopo era uma erva que dava uma erva. Uns falam que era manjericão, outros falam que era tomilho, que era usado. Ele tinha um aroma, né? Ele era usado para fazer para pintar as ombreiras da porta. O salmista Davi ele vai falar, né? Olha, limpam com o isopo. O isopo ele traz essa ideia de limpeza, né? De purificação. Olha só que interessante, ó. O isopo, purificação, e o sangue é o que vai trazer vida, é o que vai fazer a propiciação pelos nossos pecados, né? Assim, o verso 11, assim, não, 10, perdão. E nada dele deixareis até amanhã, mas ao que ficar até pela manhã, queimará ao fogo. Tem um detalhe importante aqui. As ervas amargas, pessoal. As ervas amargas era para que o povo lembrasse de toda a amargura e sofrimento. Lembra que eu sempre falei para vocês, ó, Deus trabalha com a mnemotécnica. A língua hebraica, ela traz esse sentimento concreto. Ela faz com que ela aguça em você todos os seus sentidos. O paladar,
o olfato, a visão, né? O tato, a audição. Ela trabalha todos esses sentidos em você. Além dela ser de uma forma poética, né? De onde me virá o meu socorro? Meu socorro vem dos montes. Né? O homem que teme a Deus é como uma árvore plantada aos ribeiros. Ela faz você imaginar a árvore, contemplar a árvore, sentir, né, o cheiro da árvore, dos frutos, ouvir o som do riacho. Ela leva você para todos esses detalhes. Ela aguça em nós os nossos sentidos, tá? Então, quando fala ó, ervas amargas, era para eles lembrar das aflições, da amargura do povo lá, né? Nada cru deixareis. Ah tá, o verso 10. O verso 10 é interessante, pessoal, que eu acabei de falar, né? O que sobrasse teria que ser queimado. Toda a carne deveria ser consumida na refeição para que não se decomposse, visto que o corpo de Cristo não veria a corrupção. Atos 2, verso 27. Isso é profético, pessoal. Isso é profético. O salmista Davi falou muito a respeito disso. Atos 2, 27. 2, 27. Atos 2, 27 diz assim, ó, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer-lhe com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou de quem? Da ressurreição de Cristo. Tá? Olha só. Outro detalhe também no 13, 35, Atos 13. Atos 13, 35. Atos 13, 35. Assim ele diz noutra passagem, não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados e o seu corpo se decompôs. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu a decomposição. O salmista Davi profetizou isso no Salmo 16 e no Salmo 22. Tá? Então, essa questão que não poderia sobrar nada desse cordeiro é porque ele não poderia sofrer a decomposição. Resto de carne, de ossos e tudo mais, tá, pessoal? Beleza? Entendido aqui? O verso 11, né? Pois assim comerei... olha só, o verso 11. Assim comereis os vossos lombos cingidos. O que é os vossos lombos cingidos? Você tinha que comer esse cordeiro pronto, vestido com roupa para sair. Sabe, é tipo assim, Pablo, eu vou ter que comer esse cordeiro vestido de gravata, bem... roupa de... porque a hora que der o horário eu tenho que sair. Entendeu? Outro detalhe, ó. Os vossos sapatos nos pés. Por que os vossos sapatos no pé? Não era costume, no Oriente, aliás, até hoje, ninguém entra dentro de casa com os sapatos. O japonês é assim, chinês, né? A cultura do Oriente é assim, ninguém entra com os sapatos nos pés para dentro de casa. Dentro de casa, eles tinham que estar calçados, vestidos. E o vosso cajado na mão. O cajado, pessoal, é aquilo, lembra de Jacó? De Jacó, não, de Judá? Aquilo que identificava a pessoa, né? O Judá, ele deixou o seu cajado, o seu selo com
a Tamar. Era o que identificava de que família que ele era, qual era a sua posição na sociedade. Era o cajado, tinha que estar pronto. Mas o cajado era igual, por exemplo, de pessoas mais velhas, para se apoiar? Ou não? Era só... Não, era ele não tinha esse sentido de muleta, não, tá? Aquela pessoa tá velhinha, não tá. Não era isso, não. O RG dele. Era a identidade, era a identificação do cara. Tanto é que Tamar, ele deixou o cajado, o selo e um cordão, alguma coisa assim, né? Que eu não lembro agora. Oi? É alguma coisa assim. Ele deixou com ela que aquilo era que. Tanto é que quando ela falou, ó, eu tô grávida de quem pertence isso aqui, ó. E também. Já tava com o teste de DNA pronto. Porque o Judá falou, ó, vamos queimar, porque lembra que ela tinha que queimar, bom, ela porque ela era filha de sacerdote, vamos queimar ela, ela, né, transgrediu a lei. Ela falou, ó, eu tô grávida de quem pertence a essas coisas aqui, ó. Aí não precisou nem falar mais nada. Mais pra frente também, naquela revolta de Corá e aqueles outros também, eles colocam o cajado assim e o de Arão floresce, né? Isso, tá lá em Números, se não me engano, 19, 17, 19, coisa assim. Quando eles, mas só vocês, nós também somos da tribo de Levi, só vocês podem falar com Deus? Só vocês têm esse privilégio? E aí Deus fala, vamos fazer um teste, coloca lá os cajados e foi qual que floresceu? O de Arão. Aí vocês começam a entender quem foi que fez a pergunta, por que Deus chamou Moisés e é Arão que fazia. Foi você que fez a pergunta, né? Aí você começa agora a encaixar, né? O quebra-cabeça, você começa a colocar as peças. Ele tinha autoridade. Deus sempre trabalhou assim, é aquilo que eu falei para vocês, né? Às vezes nós temos a razão, mas não temos a autoridade, porque a autoridade está com outra pessoa. Mas lembra? então esse cajado seria uma autoridade? Uma autoridade? Símbolo de autoridade. Também, pode, também. Mas todos eles usavam cajado. Todos eles usavam. Esse cajado era o que identificava a pessoa. É o seu CPF, né? E vamos colocar assim. Ainda bem que simplificou, né? A Gabi é bom que ela já nem é o CPF. Tanto olha só como isso é tão forte, pessoal. Tanto é que quando Arão e Miriam, eles se levantaram contra Moisés, o que aconteceu com eles? Deus também foi lá e, vocês podem até ter razão, mas não tem autoridade sobre eles. Então é muito sério isso, pessoal. Então vamos lá, né? Os vossos pés, cajado na mão, comereis apressadamente. Por que apressadamente? Porque ninguém sabia o horário que eles teriam que sair. O anjo, ele deixou claro, o anjo vai passar à meia-noite. Agora, o horário... Quando que ele vai terminar de passar? Aí é que tá. Como eu falar esse negócio do anjo, eu tava lendo aqui, mas em que lugar que fala que o anjo passará? Porque fala assim, eu, Senhor, passarei. Foi a mesma pergunta que a... Porque eu falei pra ele. Amiga, no meu no versículo 23, se eu não me engano, olha o seu nesse tá. 12, 23, acho que era. Ele tem uma menção. No 23. O Senhor passará pela porta e não deixará... Tradução. E não deixará ao destruidor entrar em vossas casas. Vai ver de alguma... Da morte, tá escrito. Traduções, tá? Traduções. O que eu falei para ela? Que esse anjo é um mensageiro, né? Se você ir lá em Hebreus, vai falar que os anjos são ministradores ao nosso favor. Eles são mensageiros. Deus deu a ordem, mas não era o próprio Deus. Era um anjo que viria, né? Fazer. Lembra quando Abraão, até citei aqui para Sabrina, Abraão, vem 2 anjos, né? Aqueles anjos conversar com ele e depois fala, nós vamos lá destruir Sodoma e Gomorra. Aí Abraão começa a negociar a não destruição de Sodoma e Gomorra. Ele está falando com quem? Com Deus. Mas quem que está indo lá para destruir? Tá? Então é nesse sentido de mensageiro. Tá bom, pessoal? Comereis apressadamente, e esta é a Páscoa do Senhor. Olha só, essa questão. É a Páscoa. Não é uma refeição comum. Uma refeição habitual, um jantar habitual de vocês. Ela é diferente. É a Páscoa. A Páscoa significa o quê?
Passar por Peça. cima. Peça, né? Passar por cima. Ou seja, pular, né? Eu estou indo aqui, pulei aquele obstáculo. A Páscoa simboliza isso. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde homens até os animais, e sobre todos os seus deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. Olha só, ele deixou bem claro, né? Lembra que cada praga que nós vimos, né? Cada praga tinha um deus do Egito que protegia sobre aquilo. Agora, ó, eu vou mostrar. Eu sou maior, eu sou maioral, eu sou poderoso. Todos os deuses do Egito cairão por terra, tá? E aquele sangue, olha só, e aquele sangue será por sinal nas casas em que estiveres. Vendo eu sangue, passarei por cima. Olha lá, a palavra Páscoa já dá a tradução dela. Ó. Passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Então aqui todas as divindades do Egito caem por terra, né? E o povo de Deus protegido pelo sangue. Pelo sangue. E este dia vos será por memória. E celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações. E celebrareis por estatuto perpétuo. O que é um estatuto perpétuo, pessoal? Uma lei, uma obrigação, né? Memória. Toda vez nós temos que fazer. Na ceia do Senhor, como ó, fazer isso em memória de... Aquele ato da ceia, né, era uma refeição. Jesus, ele usa a Páscoa, né? Ele fala para os seus discípulos, ó, vão preparar a Páscoa. E ele dá todos os detalhes. Ó, vocês vão encontrar um homem assim, assim, assim. Fala, ó, o mestre precisa celebrar a Páscoa. E vai estar tudo organizado. Vocês organizam a Páscoa e nós vamos lá. Nós vamos celebrar essa Páscoa. Aí nessa Páscoa, Jesus muda o sentido dela. Jesus muda o sentido dela. Ele pega o pão, ele parte o pão e fala, ó, este é o meu corpo que vai ser partido por vós. Aí ele pega o sangue, a mesma coisa. Este é o cálice da nova aliança que foi derramado para a remissão dos vossos pecados. Então ele pega essa celebração da Páscoa e agora ele dá um sentido, o verdadeiro sentido, a sombra que o apóstolo Paulo falou em Colossenses. Agora olha que a essência da Páscoa é essa aqui, ó. Tudo que foi feito lá do povo hebreu, desde o Egito até hoje, que vocês guardaram, né? Esse é o sentido, ó. O cordeiro sou eu. Cordeiro sem defeito, sem mágoa. O cordeiro que foi separado e ele estava sendo observado para ver se não tinha defeito. Eles conseguiram pegar Jesus em alguma falha? Todas as vezes que questionavam, não? Ou queriam censurar, questionar o Senhor Jesus, Jesus sempre devolvia, né, em forma de outra pergunta, né? Você é o Filho de Deus? Vocês quem dizem? Você que tá dizendo. Quem que é seu pai? Eu vim fazer a vontade do meu pai, mas quem que é seu pai? Senhor, mostra-nos o pai. Quem me vê, vê o pai. Era assim. Jesus era assim, ele, sabe, ele conseguia trabalhar, fazer as pessoas pensarem. Ó, vocês estão vendo. Quando o João Batista falou, vai lá, vê se é ele mesmo, eu estou com dúvida. O próprio João Batista que falou assim, ó, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eu não sou digno de... O próprio João Batista falou, gente, vai lá, eu estou com dúvida, vê se é ele mesmo. O que Jesus falou? Jesus falou, vai lá e fala para João Batista que é eu mesmo. Sou eu mesmo? Não, ó, os cegos veem, os aleijados começam a andar, os paralíticos são purificados, né? Vai lá e conta isso para ele. Ou seja, exatamente, ele tira suas conclusões. Jesus trabalhava dessa forma. Não era o que falava, né? Era o que vivia. Exatamente, gente, o estudo nosso é para isso. E ele deixa um princípio estabelecido nisso, porque ele vai falar, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade, ela não precisa de defesa. Você não precisa ficar se justificando. Então, em nenhum momento que Jesus era questionado, ele se justificava. Porque ele era a verdade. As ações dele, os frutos deles demonstravam para que ele veio, né?
Então a verdade ela nunca precisa de defesa. Quando você precisa se defender, você precisa justificar, é porque a coisa já não está certa. Jesus falou, eu não dou testemunho de mim, meu. Quem testemunha de mim é a palavra. Vocês querem saber quem sou eu? Leia a palavra. Porque ele estava falando isso, gente, para os mestres da lei. Eram pessoas que, gente, a Torá para eles era... né? Conhecia, né, todas as profecias, eles estudavam as profecias. É tipo, gente, está apontando para ele. Está apontando para ele. Tudo isso está se cumprindo em quem? Nele. Então ele falou, ó, quem vai dar testemunho de mim é as escrituras. Porque se eu der testemunho de mim, falar, não, sou eu mesmo, não é válido. O próprio Jesus falou isso. Mas só uma pergunta. Ele fala que é o primeiro mês do ano. Esse mês acaba coincidindo, assim, entre mês que a gente comemora aqui, a Páscoa. Março, abril. Então, isso que eu ia falar, né? Coincide com esse março e abril. Aí, pra mim, o Nisan era hebreu, mas não é hebreu? Oi? O mês que é esse mês Nissan? que é Nissan. Ah, tá. Nissan, tem um detalhe aqui que o Nissan, ele mais tarde... Ah, tá. Ó, aqui, ó. O calendário judaico, que é baseado nos meses lunares, tinha o seu início nessa época, que era março, abril e na primavera lá para eles, tá? O primeiro mês foi chamado Abib, tá? Êxodo 13:4, até o cativeiro na Babilônia. Depois desta época, passou a ser chamado Nissan, na época de Neemias e de Esther, tá? Então ele muda. O meu tá esse mesmo, o seu nome cananeu era Abib e o seu nome babilônico Nisan. Isso. Nos calendários modernos corresponde ao final de março e a primeira parte de abril. Beleza? Então são os mesmos. Tá? Bom, o sangue será o 14, né? Este dia vos será por memória e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Olha só, mais uma informação nós temos aqui que não era uma refeição comum. Era a Páscoa, Deus deu um nome para essa refeição. É a Páscoa. E agora, no 14 ele diz assim, ó, é festa. É festa. Festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. Vamos fazer uma pausinha aqui no 15. Fermento, pessoal. Qual é a simbologia do fermento? Uma coisa negativa, né? Pecado, coisa negativa, o mal. O mal é simbolizado pelo fermento. Vamos ver algumas referências que o apóstolo Paulo, que o próprio Jesus usa. Olha aqui, Lucas 12. Giovana, estamos falando do fermento, tá? Agora. Fermento simboliza o mal, simboliza o pecado. Deixa eu molhar a palavra. 12:1? Deixa eu ver aqui, peraí. Só. 12:1, Lucas 12, o Senhor Jesus vai dizer assim, ó, nesse meio tempo, tem-se juntado uma multidão de milhares de pessoas ao ponto de se atropelar umas a outras. E Jesus começou primeiramente a falar com seus discípulos, dizendo, tenham cuidado com o... Tenham cuidado com o fermento dos... Quem eram os fariseus, pessoal? Os mestres da lei. Jesus está dizendo, ó, tenha cuidado com a religiosidade, com a religião. Tenha cuidado. O que a religião pregava, pessoal? Olha, eu dou meu dízimo. Eu tenho uma horta. Se ela produzir 10 pezinhos de alface, eu dou 1. Eu cumpro a lei. Só que negligenciava o quê? A justiça e o amor. Se você for lá em Mateus 23, Jesus descreve ele censurando esses fariseus. Vários motivos. Então, ó, tenha cuidado com o fermento dos fariseus, que é a... O que é hipocrisia? Falsidade, mentira. Então aqui nós já começamos a identificar o fermento, ó. Falsidade, mentira, hipocrisia, religiosidade. A pessoa é muito religiosa. Nossa, ora 3 vezes por dia, dá os seus dízimos,
está na igreja de segunda a segunda e mas negligencia a justiça, o amor. Nas minhas orações, pessoal, eu sempre peço isso, Senhor, que eu seja um instrumento de paz, de amor, de justiça e de esperança. Essa é a minha oração. Oi. Saduceus, né? Eles não acreditam no Espírito Santo, essas coisas, né? Os saduceus é na ressurreição. Esses saduceus e fariseus, pessoal, é que o judaísmo nessa época de Jesus aqui, ele se fragmentou, tá? Aí tinha os essênios, tinha os zelotes, aí tinha os saduceus e os fariseus. Os saduceus era um grupo de pessoas mais elitizada, né? Que tem um nome para isso, como é que chama? Tava ali entre a elite, eu esqueci o nome agora. Então tinha esses grupos de pessoas. Cada um acreditava numa coisa. Os zelotes eram aqueles zelosos demais, os essênios eram aqueles que se afastavam para os desertos. João Batista era um essênio, tá? E aí tinha os fariseus, que eram aqueles mestres da lei, que, nossa, lei não... Eles que levaram a mulher lá e falaram, nós temos que cumprir a lei. A lei manda apedrejar. Eles estavam, olha só como é que é interessante isso, pessoal. Eles estavam mais preocupados em cumprir a lei do que oferecer perdão para aquela mulher. E o que Jesus fez? Tudo bem, a lei manda. Quem não tiver pecado, tira a primeira pedra. A lei era mais importante. A lei era mais importante do que uma vida. Esses dias a Samara comentou, né? Que Jesus, fazendo esse ato, estava falando mais a respeito do pecado deles do que do próprio da adúltera, né? Claro, tão preocupado e, sabe, é o tal negócio, pessoal. Às vezes a gente foca tanto num detalhe ali e, nossa, aquilo é regra. E esquecemos de olhar o que está à nossa volta. Era o que estava acontecendo. Nossa, nós temos que cumprir a lei manda apedrejar e agora vamos apedrejar, manda apedrejar. Temos que expurgar esse mal aqui da nossa comunidade. Mas Jesus falou, tudo bem, a lei manda, ok, agora se você, quem não tem pecado aqui? Atira a primeira pedra. E foi saindo um por um, porque Jesus, olha como Jesus trabalhava, ele fazia as pessoas pensar. Persuadia, sabia fazer a pessoa pensar. Quem não tiver pecado pode atirar, seja o primeiro. E aí ele fala, cadê os seus acusadores? Aí é a hora dele tratar com a mulher. Cadê os seus acusadores? Ninguém, Senhor. Então nem eu te condeno. Vai, não peque mais, viva uma vida voltada para Deus, um relacionamento Realmente profundo. não ficava se justificando, né? Tipo assim, pessoal, então tem que amar, tem que perdoar, não falava nada. Jesus era direto, só que... Direto e reto. Ele era incisivo, sabe aquele incisivo assim, mas ele fazia as pessoas refletir, pensar e tomar uma Fazer ação. as pessoas se perdoar, né, dos próprios. O evangelho de Jesus era muito seco. Jesus não é brincadeira não, gente. Mesmo palavras. Tinha melzinho com ele. Bom, vamos lá. Vamos mais uma referência do fermento, Mateus 16. Mateus 16, o verso 6. 16, verso 6. Disse-lhe Jesus, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus, e agora ele coloca o dos saduceus. E eles discutiam entre si, dizendo, é porque não trouxe pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou, homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si? Não terem pão? Ainda não compreendem? Ainda não compreendem, não se lembra dos 5 pães e 5 mil? E de 4 cestos vocês recolheram? De quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães, dos 4 mil e de quantos cestos recolheram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava falando? Tomem cuidado com os fermentos dos fariseus e dos saduceus. Olha só, Jesus veio com uma mensagem, né? O pão, pessoal, a multiplicação do pão era... Jesus, na verdade, ali havia 2 significados. Jesus estava trazendo um alimento espiritual e um alimento físico. Porque os discípulos falaram, mas Senhor, já é de tarde. Aonde esse pessoal? Tem que dispensar esse pessoal.
estão com fome, estão aqui te ouvindo desde a manhã. Jesus, ó, vai lá, dá os 6 de comer para ele. O quê? Uma quantia de dinheiro enorme não seria suficiente para alimentar todo esse pessoal, Jesus falou. Aí Jesus começa a testá-los. Ah, mas tem um menininho aqui que tem aí, ó, uns pãozinhos, uns peixinhos, traz aqui. Então ali Jesus estava mostrando, ó, o alimento espiritual e o alimento físico. Nós necessitamos dos dois. E os saduceus estavam pegando o pé aqui, ó. Eles não compreenderam o outro lado. O outro lado. E Jesus, mais para frente, lá em João 4, se não me engano, 4 ou 5, Jesus fala assim, outro detalhe importante dessa questão aqui. Jesus fala, ó, vocês estão vindo atrás de mim só porque comeram pão. O pão que eu tenho para vocês é outro. É outro pão que eu tenho para vocês. Um pão espiritual, o pão que veio dos céus. Esse é o pão que eu quero dar para vocês. O outro, tudo bem. É um complemento, né? É o lanchinho, né? Mas o verdadeiro mesmo é o espiritual. Vamos para mais uma. Ó, falando do materialismo, né? Materialismo, aqui esse texto que nós lemos, materialismo. Os saduceus preocupados com o pão. E não entendia a verdadeira mensagem, que era o alimento espiritual. Outro, Marcos 8, mundanismo. Marcos 8:15. Marcos 8, verso 15. A partir do 14, Léo. Os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Advertiu Jesus, esteja atento e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiram se dizendo, é porque não temos pão? Percebendo a discussão, Jesus perguntou, por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreende nem percebe, o coração de vocês está endurecido. Vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não veem, mas não se lembram. Quando eu parti os 5 pães, aí Jesus narra toda aquela história de novo. Ele dizendo agora para os seus discípulos. Mas será que é porque nós não trouxemos pão? Materialismo, né? O materialismo, o mundanismo. Só pensa, gente, nas coisas físicas, nas coisas materiais. E Jesus falou, gente, vocês entenderam tudo errado. A mensagem é outra. É outra mensagem que eu tenho para vocês. Jesus lá com tanta sabedoria o povo, mas não tem pão? Olha só. Quando é que é o lanche? Qual a hora do lanche? Que hora que vai vir o pão? 1 Coríntios, pessoal, 5, 6 a 8. 1 Coríntios o quê? 5. Você tá engraçado. Falou aí, então. 5, 6 a 8. Olha só, outra identificação aqui do fermento. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar levedada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Mais uma identificação aqui do fermento, orgulho. Livre-se desse problema, desse fermento. Né? Agora, outra passagem bíblica é a falsa doutrina, Gálatas 5:9. Mais uma identificação a respeito do fermento. Tem ele, como diz a Samara. Tem referência para isso? Tem. Samara é uma graça, viu? Gálatas 5:9, olha o que vai dizer Gálatas 5:9. O livro de Gálatas, pessoal, ele é muito importante, todos nós deveríamos estudar ele assim, de forma bem minuciosa.
Ele fala da nossa liberdade cristã. Quando começa com aquele negócio, mas vocês têm que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que se circuncidar, tem que guardar sábado, tem que fazer isso, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Traz o cidadão aqui para o livro de Gálatas. Gálatas, o apóstolo Paulo trata exatamente a nossa liberdade cristã. Liberdade. Cristo nos libertou. 5:9, né, que eu falei? 5:9. Olha o que vai dizer. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Peraí, deixa eu... Perdão, pessoal, é o 5 mesmo, mas... foi para a liberdade que Cristo nos libertou, o primeiro verso, né? Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouça bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixe circuncidar, Cristo de nada lhe servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça, pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem? Quem os impediu de continuar obedecendo a verdade? Tal persuasão não convém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa, a falsa doutrina, né? Olha, vocês querem vir para Cristo? Só que tem que se circuncidar. Só que tem que guardar o sábado. Só que tem que fazer isso, fazer aquilo. Não toque nisso, não toque naquilo. Não coma isso, não beba isso. E aqui ele está dizendo, olha, isso é fermento. Isso é fermento. Tá? Bom. Nossa, maceira, né? Barulho de recheio. Não ouse fazer isso. Vamos lá, pessoal. Agora tá o verso 15, né, que diz que tudo deveria ser eliminado. Era esse período, pessoal, dos 4 dias, do 10º dia ao 14º dia. Tudo deveria ser o cordeiro inspecionado, para ver se não tinha defeito, se não estava doente, se não era cego, não tinha problema algum. E essa questão de tirar todo o fermento de dentro de casa. Tá? Tirarei o fermento da vossa casa, pão, e o 7º dia. Aquela alma será cortada. Olha só, será cortada de Israel. Eliminada. Olha só, Êxodo 13, só vira a página, Êxodo 13, 6 ao 9. Era seríssimo isso, pessoal. 13, do 6 ao 9, que vai dizer assim, 7 dias comerás pães asmos, e ao 7º dia haverá festa ao Senhor. Era uma festa, tá? 7 dias e comerão pães asmos, e o levedado não se verá contigo, nem ainda fermento será visto em todos os seus termos. E naquele mesmo dia farás saber o teu filho, dizendo, isto é pelo Senhor, pelo Senhor me tem feito, quando eu saí do Egito. E este será por sinal sobre a tua mão, e sobre lembranças dos teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca, porquanto com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Isso era muito sério, pessoal, muito sério essa questão, né? O 16. E ao 1º dia haverá santa convocação. Pessoal, entenda uma coisa, não é um convite. Há uma diferença de um convite. Quando eu recebo um convite, eu atendo se eu quiser. Tá? Um convite. Agora, convocação não. Convocação é uma intimação. Era para todos. Também ao 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará nele, senão o que cada alma houver de comer. Isso somente aprontareis para vós. Para tudo. Não vai haver obra, não vai haver trabalho, não vai haver nada. É uma convocação para essa celebração que o Senhor chama de festa.
Tá? O 17. E o primeiro dia e tal, o santo tem uma obra, tá. O 17. Guardai, pois, as festas dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis esse dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis os pães asmos até o 21 do mês à tarde. Ou seja, depois daquele dia, né, depois do 14º dia até a outra semana, né, o que seria mais 7 dias, pães asmos. Por 7 dias não se ache nenhum fermento em vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel. Assim o estrangeiro como o natural da terra. Olha só, assim como o estrangeiro, é para todos. Todos. Não é uma classe específica, nós somos escolhidos. Não, é todos, o estrangeiro e aquele que é natural, tá? E aí a gente percebe que essa questão do fermento estava ligado com a santidade, Com a né? santidade, Eles exatamente. tirarem esse período para consagrar, né? Se santificar a Deus. Aí, pessoal, vamos a uma informação. Eu vejo muitas pessoas falando assim, ainda bem que o povo de Israel não aceitou, porque a graça chegou até nós, e não sei o quê. Gente, isso é falta de entendimento. Só para recapitular a cronologia aqui, então no 14º dia que começava a comer esse pão ázimo. Sim. Então no dia E da ia começar 7 dias até pra os frente. 7. Então, tipo assim, passou esse processo, indo lá pra frente, Jesus morreu tal, e depois eles estavam naquele processo de comer esse pão ázimo os 7 dias pra frente, né? Depois Exatamente. Jesus Começa no 14º. Ó, os pães asmos, pessoal, tem a Páscoa, Jesus o Cordeiro. Os pães asmos sem fermento simbolizam o que em Jesus? Os pães asmos sem fermento, que ele não tinha pecado, contaminação, não tinha, né? Tá. Aí vinha as primícias. As festas das primícias. Gente, o nosso Deus é um Deus de festa, gente. É um Deus alegre, graças a Deus. Nada de tristeza, né, gente? Graças a Ele nós podemos servi-lo com essa... É um Deus de festa. Aí vinha a Páscoa, os pães asmos simbolizavam Jesus sem defeito, sem pecado. As primícias, que ele foi o primeiro a ressuscitar, tá? Aí depois vinha Pentecostes, 50 dias, que era aquele período que ele ficou lá com os discípulos e tal, né? Simbolizando colheita. Aí vinha trombetas, que era convocação para uma festa do Yom Kippur. Yom Kippur era expiação de pecados, todo o povo se confessava. Aí vinha tabernáculo, que é a última festa. Tabernáculo, o que o povo fazia? Eles, mesmo ele tendo a sua casa, eles montavam a cabaninha do lado de fora e ficava ali lembrando o período que o povo estava no deserto, em volta ali do tabernáculo, entendeu? E o tabernáculo também é que Jesus, em Hebreus fala que ele tabernaculou conosco, né? O Emanuel, né? O Deus conosco. E Hebreus vai falar, ele tabernaculou conosco, tá? Então, gente, era festa o ano todo. Deus, nossa. Engraçado é que tem gente que não frequenta festa, né? Porque diz que Deus não se agrada disso. Você vai ver, Jesus está em um monte de festa, casamento. Jesus foi no casamento. Gente, Jesus tinha a vida social dele. Ele foi no casamento. Chegou lá e ainda fez um milagre. Vamos. Deixa eu dar um presente para esses números. Vamos lá, a referência é Efésios 2, a partir do verso 11, o que eu quero trazer para vocês, quando ele diz que o estrangeiro e o povo de Israel, né? O natural, Israel, e o estrangeiro. Olha só o que o apóstolo Paulo diz, ó. Portanto, lembre-se de que, anteriormente, vocês eram gentios, nascidos por nascimento, e chamado incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mão humana, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade, olha só, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiro,
quantas alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos. Olha só, anulando no seu corpo a lei dos mandamentos, que era impossível nós de cumprirmos, né? Anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenança. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pelo qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão dos santos e membro da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Então não há mais Israel e gentil. Agora é um Israel espiritual. Ele uniu, ele unificou. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ó, antes, como vocês eram incircuncisos para aqueles que eram circuncisos. Mas agora, com a plenitude dos tempos, com o sacrifício de Cristo, só há um, não há dois povos. Tá? E aí, mais pra frente eu falo isso que eu disse. Só um spoiler. É, só pra, né? E pessoal, a gente divide ele e vamos estudar o 13. Tá? Do 18 ao 13? Oi? Do 18? Não, o capítulo 13. Do 18 pra frente, até o 13. Isso. É. A gente parou no 18. Nós paramos no 18. Aí, nós estudamos também o capítulo 13, tá? Para a próxima aula. É muita informação, gente, é muito. Eu falei para vocês que ó, o 12, ele é muita informação. Ele faz você, é o quiasmo que eu falei, primo. Ele faz você voltar lá, ele faz você ir lá na frente. E, nossa, é que... Isso aqui faz a gente ir no apocalipse, pessoal. É que eu não quero atropelar, mas... É bom ele dividir para ficar bem minucioso. Mas beleza, pessoal, então fica combinado assim, né? Pra não ficar cansativo e também a hora já foi, né? E é muita informação, gente, eu sabia disso. O 12, ele é o cerne de tudo aqui, porque aqui vai sair, como se diz, as vertentes para tudo que a gente precisa para estudar. Esse êxodo aqui, pessoal, é muita simbologia, é muito bacana mesmo. A gente tem que ir bem devagarinho, porque tem muita metáfora aqui para a gente entender direitinho, tá? Não podemos correr. São 40 capítulos o Êxodo, mas é tipo assim, é a base da lei mesmo, tá? Beleza, podemos encerrar tudo. Cleber, você faz a sua oração? Pai, nós te agradecemos por essa manhã maravilhosa, por sua presença, Pai. Senhor, que toda palavra ensinada, Pai, direcionada, nós possamos construir, Pai, e fazer. Nós já te agradecemos, ó Pai, pelo teu sacrifício na cruz por nós, trazendo-nos a nossa salvação, ó Pai. Senhor, cada um aqui, ó Pai, venha conseguir, ó Pai, almejar todas essas promessas na sua vida, cada um de nós. Pai, leva-nos em paz, seja o Senhor que trouxe, abençoe este lar, Pai, abençoe cada um que aqui está, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus, Pai, por tudo que tem feito. Amém, Pai. Oi, gente, bem-vindo pro Abner, né, gente? Vocês não me ajudam também. Seja bem-vindo do Abner. Continua vindo aqui no próximo sábado. Continue, ó, interagir, né? Cada um apresenta seu ponto de vista, e não tem essa de, nós estamos do lado do mestre, não. Mestre somos todos nós. A gente compartilha tudo, né? Cada um ponto de vista, e fica bacana por causa disso, tá? Então fica à vontade. Sabrina sabe aí como é que é, né, Sabrina? A Sabrina faz essa Samara e a Giovana.
põe a parede e aperta.